Olá, amados e amadas do Senhor. Que a paz de Cristo esteja entre nós, amém? Eu gostaria de falar com você aqui nesse vídeo sobre um tema muito bom para nós mulheres. É para saber se a gente está sendo uma mulher auxiliadora ou obstáculo. Esse capítulo aqui eu tirei do livro Mulher Única, dos autores Edwin Lewis e Nancy Corbett, que edificou muito, está edificando muito a minha vida. Eu estou lendo novamente, né? Já tinha lido ele, mas estou lendo novamente para aprender mais, para fixar. E eu creio que pode também edificar a sua vida, por isso que eu estou aqui compartilhando com você. Eu creio que o entendimento, o conhecimento desse livro serve tanto para mulheres já casadas como para aquelas que ainda vão casar, ou para aquelas que têm o interesse também de aprender, independente de casar daqui a pouco, ou quando tiver na idade certa, no tempo de Deus, né? Enfim, vamos lá aprender? Veja, a Bíblia diz que é melhor viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Isso é um ditado, né? Na verdade, da Bíblia, né? É um versículo. Mas um homem, na verdade, tem um ditado, né, que o pessoal diz que um homem deseja uma dama na sala, uma secretária no escritório, uma cozinheira na cozinha. Isso é uma grande mentira, a autora diz aqui. A verdade é que o homem, ele deseja uma mulher que seja simplesmente mulher, assim como a única coisa que uma mulher quer de um homem é que ele seja homem, certo? Grande parte da situação, né, que acontecem nas casas, nas famílias, são causadas muitas vezes pelas próprias mulheres, pelos erros delas mesmas. E os homens, eles se sentem ameaçados, né? As mulheres se sentem culpadas. Então elas tendem a dar ultimatos, enquanto os homens tendem a fazer acusações. Vamos ficar ligadinhos, né, que uma das coisas mais difíceis para o homem é admitir que está errado. Uma das coisas mais difíceis para a mulher é aceitar que seu homem fracasse. Os homens nem sempre serão perfeitos, nem serão sempre bem-sucedidos. Os homens, eles podem sim fracassar. E quando fracassarem, não precisam de condenação nem de justificação, apenas de aceitação. Aceitar o seu marido quando ele erra, suas fraquezas, né, as decisões que ele toma, mesmo quando você sabe que elas não vão dar certo, é a medida de sua própria fé e confiança em Deus. Amadas, todos querem a glória da ressurreição, mas ninguém quer a morte que torna possível a ressurreição, né? Esse paradoxo é para dizer que a vida nasce da morte. Veja, os homens pertencem a Deus. O marido, ele é o administrador do casamento. A esposa é a administradora do amor do marido. O amor, para ser verdadeiro, exige confiança e aceitação. O velho ditado que diz lá, né? Por detrás de todo grande homem existe uma grande mulher. Muitas vezes é verdade, sim. Mas isso não significa que ela controla a vida do marido para que ele seja bem-sucedido. Na verdade, isso quer dizer que ela o apoia nos momentos de fracasso. Querer que Deus transforme seu marido é um desejo válido, mas a mulher tem que querer transformação para si própria na mesma medida em que a quer para o marido. Percebe? As mulheres, elas podem sim ajudar a mudar os hábitos dos homens, mas apenas Deus pode mudar a natureza deles. Quando a mulher tenta mudar a natureza do homem, ela está usurpando o lugar de Deus. Muito cuidado, mulher. Isso serve para mim e para você, né? É um aprendizado muito válido, eu creio, em nome de Jesus. Às vezes o homem, ele tem de tomar decisões difíceis na área profissional e a esposa pode facilitar ou complicar a situação. Ela pode ser fonte de alegria ou de aflição, conforme a atitude e a aceitação ou não. Entende?
correspondente à mudança, né, que vai ocorrer. Então, às vezes, a esposa percebe a vontade de Deus para a vida da sua família por meio do marido. Ela tende a acreditar na capacidade de discernimento do marido. Tem de aceitar que o que ele pensa ser o melhor para ele também o é para ela. Além de confiar em Deus, ela também tem de confiar que Deus está atuando na vida do marido. Amém? A fé, amadas, vem por se ouvir a mensagem, né? E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a mulher deve desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, né? Ter um devocional diário. Amém? Deus, ele não precisa da nossa ajuda, né? Ele por si próprio é perfeitamente capaz de transformar os homens. Então eu deixo aqui a pergunta: nós estamos confiando em Deus? Que Deus irá agir na vida do nosso marido, do nosso futuro marido, ou nós estamos tentando ajudar Deus a fazer isso? Nós também devemos pensar: somos auxiliadoras ou obstáculo? O que significa? Para a autora aqui, ser ajudadora implica ceder, enquanto ser obstáculo implica tomar, impedir ou ser egoísta. E a Bíblia ela nos diz que temos de preferir uns aos outros em honra. Isso significa ceder. Muito bem, mas o que nós estamos cedendo? Né? Muitas vezes as brigas começam no casamento justamente porque um só faz se o outro fizer, né? A atitude normalmente é: se fulano não cedeu, eu também não vou ceder. Então a relação pode se tornar um campo de batalha, onde cada um, na espera que o outro mude, né, nunca cede. Então isso é egoísmo, né? E a outra questão é: para quem estamos cedendo? Algumas mulheres, quando assumem o rótulo de dona de casa, entre aspas, realmente se tornam somente isso. A casa ela se torna mais importante para elas do que o próprio marido. Muito cuidado, né? De maneira semelhante, muitos homens não se sentem em paz dos próprios filhos, porque a esposa se interpõe totalmente entre eles e os filhos. Elas pensam estar agindo bem. Talvez queiram apenas aliviar a pressão sobre o marido, mas se colocar entre ele e a casa ou entre ele e os filhos é uma atitude que fatalmente levará à formação de um hábito e, por fim, um abismo. Então, quando a mulher reconhece o poder destrutivo desses padrões de comportamento, é necessário que ela renuncie ao controle e desenvolva uma nova atitude de concessão, para que o marido se sinta livre para retomar o seu lugar no lar e na família. Nós devemos, como mulheres, deixar o marido decidir também lá quanto à disposição dos móveis, compra da mobília. Talvez o gosto dele não seja tão sofisticado, mas qual o problema? Ele é seu marido, né? Seu parceiro no casamento. Ele também pode cometer erros, assim como você. Como nós, mulheres, né? Então, uma mulher casada precisa estar totalmente convicta de que Deus é o seu salvador, provedor, o real supridor de suas necessidades, a fonte de todas as coisas e que sempre cuidará dela. Uma das maiores armadilhas que toda esposa tem de evitar é acreditar que o seu marido, o emprego dele ou dela são fonte de provisão da família. Ao invés de olhar para Deus como o genuíno provedor. Se ela não confiar em Deus, quando o marido ou o emprego dele correr em risco, a mulher pode enfraquecer o cônjuge devido à própria falta de fé. Então, amados, a recompensa máxima de se ter um caráter semelhante ao de Cristo é a paz no lar. A gente não consegue criar uma atmosfera de paz gritando, né? Então, que a gente não perca a nossa paz por causa do nosso marido, do nosso futuro marido. Vamos aprender, né? A ser uma verdadeira auxiliadora e não um obstáculo. Talvez a gente possa dizer: quem me dera ter um marido bom, né? Que chegue e me trate com carinho, consideração, e assim vai ficar mais fácil de eu ter prazer de fazer as coisas para ele. Mas a maneira mais eficaz da gente ensinar o nosso marido
é a entrega, né? É nos entregarmos ao relacionamento. Talvez o seu marido nunca tenha tido ou nunca seja um exemplo vivo de entrega, mas se você mostrar o que é o verdadeiro amor e a entrega genuína, uma tremenda harmonia pode surgir. Amém? Eu vou terminar aqui esse vídeo por aqui, só dizendo a você, né, e a mim também, que sou mulher, que a gente reconheça, né, que a gente se volte para Deus, que sejamos sábias, né, e quando as coisas não se encaixarem nos nossos planos, que nós possamos preferir nos prostrar de joelhos a Deus e não fazer os nossos ajustes, né, ou desabar. Amém? Que sejamos auxiliadoras e não obstáculos na vida dos nossos maridos, da nossa família. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.